Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Mais uma história aqui no nosso mundo gringo. Tá chegando agora? Não esquece de se inscrever no canal, deixar aquele joinha. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem a playlist também do Mundo Gringo. Lá você encontra todos os vídeos que já passaram por aqui. E, gente, são mais de 1000 vídeos. Dá pra você maratonar assim dias e dias e dias, tá bom? Bom, vamos lá na nossa história de hoje. Me siga lá no Instagram, @DaniDelanos. O link do nosso grupo no Facebook, somente para mulheres, também tá aqui embaixo. O e-mail para você mandar a sua história. E também, se você quiser adquirir meu livro, Como eu me livrei da ansiedade, do pânico, como eu dei a volta por cima na minha vida, ele também está aqui embaixo, o link. Vamos lá à história de hoje. Oi, Dani, querida. Antes de me apresentar, gostaria de dizer que amo seu canal. Sou super viciada nos vídeos e desde que comecei a acompanhar seu canal, gostei muito do jeito que você conta as histórias e da forma que você faz os comentários. Eu tenho um carinho muito grande por você, mesmo sem te conhecer pessoalmente. Muito obrigada, Alice, muito obrigada mesmo. Olha, eu fico muito feliz quando vocês escrevem isso, que eu sinto, né, que o que eu faço aqui é de coração e que vocês, assim, isso afeta a vida de vocês de algum modo. Então é muito legal isso. Dani, eu me chamo Alice, tenho 23 anos e sou casada. Eu venho de uma família, classe média, onde meus pais são funcionários públicos. Tenho mais 2 irmãos e ambos são mais velhos do que eu. Sempre tive uma relação muito boa com meus pais na minha infância. Ambos sempre foram pais presentes e mesmo trabalhando fora, eles sempre cuidaram de mim com bastante zelo e carinho. Sempre estudei em boas escolas e sempre pratiquei alguma atividade esportiva. Já na minha adolescência, comecei a ter alguns conflitos em casa, principalmente com meu pai, principalmente por ele querer controlar demais a minha vida. Como eu sou a única menina entre os 3 filhos dos meus pais, ele sempre foi muito zeloso comigo. Meus irmãos sempre falam que eu sou a queridinha do papai. Porém, Dani, por conta desse excesso de zelo do meu pai, eu comecei a ter muitos atritos com ele. Por diversas vezes, meu pai me proibia de sair com as minhas amigas e isso me deixava muito revoltada dentro de casa. Nossas brigas então começaram a se tornar mais constantes. Minha mãe muitas vezes interferia nas nossas discussões para tentar achar ao menos um meio termo que não desagradasse nenhum dos dois. Porém, sempre prevalecia a vontade do meu pai. Comecei então a me tornar uma adolescente rebelde e comecei a mentir também dentro de casa. Eu inventava as mais variadas histórias para conseguir sair à noite com as minhas amigas. E sempre que eu saía, eu aprontava muito. Por conta disso, eu comecei a fumar e a beber aos 16 anos. Perdi a virgindade também aos 16 com um garoto que eu conheci na balada. Começamos a ficar numa festa que uma amiga minha estava promovendo e nesse dia acabei indo dormir no motel com ele. Foi a primeira vez que eu pisei no motel. Nós estávamos na festa e minha amiga estava indo pro motel com um carinha que ela já ficava de vez em quando. Esse carinha era amigo desse cara que eu tinha ficado na festa. E nesse dia eu estava dormindo na casa dessa minha amiga. Então ela chamou para eu ir com eles, mas claro, com a condição de eu ficar com um boy. Como eu já estava louca para conhecer um motel, aceitei. E assim que chegamos, fiquei deslumbrada com aquilo. O carinha que minha amiga estava pegou uma suíte maravilhosa com piscina, sauna e curtimos muito. Tomamos banho de piscina, os 4, fizemos sauna e no final acabei ficando com esse cara, tá? E fizemos uma big festa lá. Bom, depois que eu completei 17 anos, as coisas lá em casa só foram piorando. O meu irmão mais velho começou a querer fazer o papel de segundo pai da casa e começou a implicar bastante comigo. Ele implicava com as minhas roupas, com as minhas saídas e principalmente por eu não estar estudando. Eu tinha concluído o meu ensino médio, mas optei em não fazer nenhum cursinho para tentar o Enem. Por conta disso, eu ficava com bastante tempo ocioso e por conta disso comecei a ter vários atritos com esse meu irmão. Na verdade, acho que meu pai já tinha cansado de me controlar e meu irmão se achou no direito de querer mandar na minha vida. Então começamos a ter muitas discussões e brigas. E isso só foi me deixando cada vez mais revoltada. Ainda com 17 anos, conheci Rony.
Ele na época tinha 20 anos e trabalhava na empresa do tio dele. A história de vida de Rony é bastante complicada. Ele perdeu os pais cedo. Ele tinha apenas 5 anos de idade, quando os pais sofreram um acidente de carro. O pai faleceu na hora e a mãe ficou 30 dias internada, mas não resistiu e também faleceu. Por conta disso, a tia de Rony, que era irmã da mãe, ficou com a guarda dele. E ele foi criado por essa tia e por um tio no qual ele trabalhava, com o tio que ele trabalhava na época que nós não conhecemos. Rony, assim como eu, gostava muito de curtir e acabamos nos conhecendo numa boate. Rony sempre teve uma situação financeira muito privilegiada. Seus pais deixaram uma boa herança para ele e os tios tinham uma condição de vida muito boa. No dia que nos conhecemos, ficamos juntos e, diferentemente dos carinhas que eu ficava, eu passei o meu contato para ele. No outro dia, ele me chamou para ir de volta, para ir numa praia no final de tarde. Nesse mesmo dia, descobri que Rony fazia uso de aquela ervinha, né, que vocês sabem. Pois assim que chegamos na praia, ele acendeu um e me perguntou se eu curtia. Eu falei que eu nunca tinha experimentado, ele perguntou se eu estava afim. E acabei experimentando. Péssimo isso, meninas. Não façam isso. Ficamos juntos na praia até anoitecer, conversamos sobre várias coisas. Inclusive, foi nesse dia que eu soube que ele tinha perdido os pais num acidente e que ele era criado pela tia. Depois desse dia, começamos a sair com muita frequência e logo começamos a namorar. Rony começou a frequentar minha casa com bastante frequência e eu a casa dele. Porém, nem eu me sentia à vontade na casa dos tios dele, nem ele se sentia à vontade na minha casa. Então, depois de um ano, fomos morar juntos no apartamento que os pais de Rony tinham deixado para ele. Esse apartamento ficou alugado por anos e durante todo esse tempo, o dinheiro do aluguel ficou numa poupança. Então, quando começamos a morar juntos, Rony tinha uma boa grana guardada e ainda tinha o aluguel de outros imóveis que os pais tinham deixado para ele. Então, Rony era bem de vida. Assim que fomos morar juntos, Rony comunicou ao tio que iria tirar uma licença não remunerada do emprego e que ia aproveitar para viajar comigo pelo Brasil. Fizemos uma viagem de carro por 2 meses. Rony comprou uma barraca de camping e a gente viajou por vários lugares. Na maioria das vezes a gente ficava hospedado em camping. Foi uma aventura maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares do Brasil. E nosso relacionamento ficava cada vez mais sério, né? Mas também começaram a aparecer alguns problemas. Rony, como era usuário lá da ervinha, já tinha usado também aquele pozinho por um tempo, mas tinha deixado de usar. Só que quando de fato começamos a ter uma vida de casal, Rony acabou voltando a fazer uso lá do pozinho, né? E aí definitivamente começaram nossos problemas. Rony começou a fazer uso dentro de casa e com bastante frequência. Paralela a isso, ele começou a beber. Começamos a ter muitas discussões por conta disso, pois Rony usava descontroladamente. Ele já não queria mais saber de fumar, né? A ervinha. Ele só queria saber de beber e usar o pozinho. Ele chegava a usar 2 dias diretos. Comecei a ficar com medo dele, pois ele ficava muito alucinado. E depois de alguns meses convivendo com essa vida louca de Rony, eu dei um ultimato a ele. Falei que se ele não mudasse o comportamento, eu ia voltar para minha casa, pois eu não aguentava mais viver naquela vida. Por mais que eu gostasse de curtir uma farra, aquilo também já estava passando dos limites, pois Rony estava praticamente vivendo em função do vício. A gente não tinha mais vida social, já nem ia para a cama. Ele gastava muito dinheiro para manter o vício e não queria mais saber de trabalhar. Ele não conseguia cumprir com as obrigações profissionais. Nesse período eu estava iniciando a faculdade. Eu não estava sequer conseguindo curtir meu curso, pois eu me sentia completamente insegura em conviver com ele naquele estado. Foi então que eu dei um ultimato e falei que se ele não mudasse radicalmente de vida, eu ia para casa dos meus pais e trancaria a faculdade. Pois o curso que eu fazia era um curso caro. Eu não teria condições de pagar sem a ajuda de Rony. Foi então que Rony resolveu se tratar. Começou a se consultar com psicólogos, psicanalistas e começou a frequentar um grupo de ajuda muito conhecido. Durante o período de mais de um ano ele ficou de boa. Voltou a ser aquele cara legal, retornou às atividades profissionais e nosso relacionamento melhorou. Porém, depois de um ano, Rony estava em abstinência total. Ele começou a sair à noite com os amigos, voltou a beber e começou a vacilar no trabalho. Logo descobrimos que ele teve uma recaída.
Voltamos a ter inúmeras discussões por conta disso. Rony se tornou uma pessoa agressiva. Não eram agressões físicas, mas verbais. Qualquer coisa deixava ele nervoso. Não existia mais diálogo. E a gente não conseguia ficar sem brigar. Eu já não conseguia mais sentir prazer em estar do lado dele. As relações, praticamente na cama, né, praticamente não existiam mais. E até nossa amizade, que era forte, já estava abalada. Não existia diálogo. Além disso, Rony estava gastando muito dinheiro com essas porcarias. Muitas vezes ele chegava em casa com o dia amanhecendo e totalmente alucinado. A gota d'água foi o dia que ele saiu por volta das 6 da tarde e voltou no outro dia 11 da manhã. Nesse dia eu fiz uma coisa que até então não tinha feito. Eu liguei para o tio dele desesperada e contei o que estava acontecendo. Falei que eu não aguentava mais aquela situação e que o vício de Rony estava acabando com o nosso casamento, que eu precisava de ajuda. Pois eu precisava ajudar Rony, caso contrário eu ia desistir e voltar para minha casa. Foi então que o tio dele falou que já imaginava que Rony estava passando novamente por esse problema e que ele só viu uma solução: internar Rony de forma compulsória, pois no caso dele só um tratamento mais severo e monitoramento 24 horas poderia ajudá-lo. Bom, esse é um processo bastante traumático, mas que se eu concordasse, ele iria entrar em contato com o advogado dele para ver como ele poderia proceder para que isso acontecesse. Ele ressaltou que Rony já tinha problemas com drogas desde novo e já tinha passado por outras internações, porém ele nunca parava em nenhuma clínica. Falei que eu concordava, pois o estado dele estava mesmo bem ruim, tá? Inclusive eu já tinha conversado com o Rony várias vezes para se internar. Ele sempre dizia que não precisava, que quando ele quisesse ele ia se parar sozinho. É o que todos dizem, né? Depois de quase 3 semanas, o advogado do tio de Rony conseguiu autorização. O tio de Rony então providenciou toda a logística junto com a clínica para que isso acontecesse num sábado de manhã. 3 enfermeiros foram até a nossa casa e levaram Rony para a internação. Nesse dia ele tinha virado à noite e ficou muito assustado quando os enfermeiros chegaram. Ele tentou correr, mas acabou sendo contido com muito custo. Conseguiram colocar ele numa ambulância e levar ele para a clínica de recuperação. Nesse dia, o tio de Rony acompanhou tudo à distância. E assim que levaram Rony, ele subiu ao meu apartamento e conversou comigo. Eu estava abalada e ele ficou do meu lado, até eu me acalmar. Ele deixou claro para mim que se eu precisasse dele, era para eu entrar em contato. Perguntou se eu precisava de alguma coisa e até me aconselhou a fazer uma viagem para tentar me distrair. Tendo em vista que nos primeiros 6 meses de internação, Rony não poderia receber nenhuma visita, para não atrapalhar o tratamento. Expliquei que eu não tinha nem como viajar naquele momento, eu estava fazendo faculdade, mas que eu ia ficar bem. Ele perguntou então se ele poderia me visitar de vez em quando para saber como eu estava. Eu falei que sim, e que seria uma honra receber ele e a tia de Rony na minha casa. Ele disse que a tia de Rony seria difícil, pois ela já estava saturada desses problemas e que há muito tempo ela já nem tinha paciência para o que acontecia com Rony, né? E também falou um pouco sobre ele e a tia de Rony, que eles já não iam bem, o relacionamento há muitos anos. Eles eram casados, eles estavam juntos há 30 anos, mas não viviam mais juntos. Eles estavam na mesma casa, mas já não viviam juntos há muito tempo. Mas optaram por não se separar. Eu fiquei surpresa com aquelas declarações. Eu já tinha percebido que a tia não dava muita atenção para Rony, que não gostava de se envolver nos problemas, que o casamento deles era meio por fachada, mas nunca falei nada. Menos de 30 dias depois que Rony foi internado, começamos a ter notícia que ele estava começando a aceitar o tratamento, que ele insistia muito pela minha visita, porém a metodologia do tratamento da clínica não permitiria a visita antes dos 6 meses. Nesse período, o tio de Rony começou a frequentar a minha casa. Acho que ele estava muito carente, pois mesmo antes de Rony ser internado, a gente já não... peraí. Aí o tio de Rony começou a frequentar a casa dela, tá? E ela falou que nisso eles ficaram super próximos, super amigos, que ele ajudava muito ela. Ela disse que há muito tempo ela e Rony já não estavam tendo relações, né? Por conta do que Rony estava passando, tá? E ele acabou me falando que tinha anos que ele não tinha relações com a tia de Rony, que durante um período ele chegou a ter um caso mais sério com uma outra mulher,
mas que acabou não indo pra frente, pois a mulher estava mais de olho no dinheiro dele do que nele. E eles acabaram terminando. Nisso ele falou que já tinha alguns meses que não tinha nenhum, né, que não tinha ninguém. E eu acabei soltando que eu estava também há 4 meses sem nada, já que Rony também não... nada acontecia entre eles. Bom, começaram ali a se abrir um pro outro, né? Ah, meu Deus, já tô até imaginando. Bom, nessa hora, ele me abraçou. Na hora do abraço, gente, senti algo assim, que eu não sentia há muito tempo. O tio de Rony é um coroa de 54 anos, muito inteiro. Na hora ele me deu um abraço, eu fiquei totalmente excitada e comecei a me esfregar nele. E menos de 5 minutos depois nós estávamos despidos e nos beijando no sofá da minha casa. Comecei a achar que aquilo que a gente estava fazendo era uma loucura. Porém eu não consegui segurar o desejo e transamos loucamente aquele dia. Até então, Daniel nunca tinha traído Rony, mesmo desconfiando que ele me traía com muita frequência, pois por muitas vezes ele saía à noite e só chegava quando o dia clareava. Eu jamais tinha traído ele, porém depois desse dia que eu fiquei com o tio de Rony, acabei ficando com ele várias outras vezes e acabei me tornando amante dele, e ele meu amante. Ele vai na minha casa pelo menos 2 vezes por semana. Eu tenho que assumir para você e para as Alices que eu estou completamente enfeitiçada por ele. A forma que ele me trata me encanta, cada vez mais. Se eu soubesse que os coroas eram assim, eu tinha ficado com outros antes. Porém, eu sei que essa relação não vai pra frente. Eu não quero virar as costas pra Rony quando ele voltar do tratamento. Ultimamente, ele já tá podendo receber visitas e já deu pra perceber que ele tá bem melhor. Ele já está com outra aparência, com a fisionomia mais saudável. Porém, Dani, tudo que eu passei do lado de Rony fez com que o sentimento que eu sentia por ele diminuísse muito. Além disso, desde que eu comecei a me envolver com o tio de Rony, eu me sinto outra mulher. Talvez seja por conta de estar envolvida com um homem mais maduro. Por muitas vezes pensei em pôr um ponto final na minha relação com o tio dele. Porém, cada vez que a gente fica juntos, eu me sinto mais envolvida. Ai, ai. Falta pouco mais de 3 meses para Rony receber alta da clínica. Eu já coloquei na minha cabeça que assim que ele receber alta, eu vou terminar meu caso com o tio dele. Porém, sinceramente, eu tenho muito medo de não conseguir largar o tio. A verdade, Dani, é que eu espero que Rony volte totalmente mudado e consiga reconquistar tudo que a gente perdeu no nosso relacionamento. E que eu não sinta mais vontade de trair ele, seja com o tio dele ou com outro homem. Ao mesmo tempo, também já decidi que qualquer mancada de Rony vou colocar um ponto final. Eu não quero viver isso pro resto da minha vida, com um homem que não me passa nenhuma estabilidade emocional. Eu tenho a inteligência e a sabedoria suficiente para entender que dependência química é uma doença. Porém, eu não posso deixar de ser contagiada por essa doença. Eu não posso me deixar ser contagiada por essa doença. Até onde eu ver que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Porém, as coisas se saírem do controle de novo, eu não tenho mais estrutura emocional para continuar com ele. Quanto ao tio dele, eu já tenho certeza que ele é um homem maravilhoso, carinhoso, generoso. Porém, eu não tenho nenhuma pretensão em viver ao lado dele. Mas eu não vou mentir para vocês e nem para vocês, Alice, que eu estou curtindo muito esses momentos. Eu ganho uma maturidade muito grande nesse período que estamos juntos. Mas também tenho consciência que o nosso envolvimento se deu por carência múltipla. Porém, é uma história de paixão que tem data marcada para terminar. E essa data vai ser assim que Rony voltar. Bom, Dani, essa é a minha história. Espero não ser massacrada pelas Alices. Mas só quem já conviveu com esses problemas pode ter ideia do que eu já passei. Eu me sentia fragilizada, né? Em vários aspectos. Eu não estou querendo justificar minha traição. Mas eu não posso deixar de admitir que minha fragilidade emocional foi crucial para o meu deslize no meu casamento. Um beijo para você, para todas as Alice, e ficarem na expectativa de ver minha história publicada no canal. Menina amiga! Gente, eu tô rindo que agora eu lembrei. Eu sigo um menino no Instagram. Vocês devem conhecer, que ele tem milhões de seguidores, o Yarley. Ele é lá de... acho que ele é de Fortaleza. Ele é do Nordeste.
Aí quando ele vê alguma coisa assim, ele fala, que diabo é isso? Aí eu pensei agora, que diabo é isso? Gente, pelo amor de Deus, mas tá um tal de traição dentro da família aqui, que, meu Deus do céu. Ai, bom, amiga, claro, né, claro que a pessoa fica... Gente, esse que é o problema, sabe? Claro que uma situação dessa deixa você carente, né? Ia te deixar carente, óbvio. O tio dele, por sua vez, aí vivendo lá um outro tipo de situação, também deve estar numa carência brava. E vocês juntaram aí a fome com a vontade de comer, né? O problema, cara, é que, assim, é um assunto tão delicado, porque, assim, se fosse num outro roteiro, né? Ah, era fácil, eu vou terminar com o Rony, eu vou, sei lá, vou ficar com o tio dele. O problema é que esse cara vai sair dessa clínica agora completamente, assim, eu acredito, não sei também, precisando muito, assim, do seu apoio, sabe? Acho eu. Eu espero que ele não jogue a dependência química numa dependência em cima de você. Mas, infelizmente, a maioria das vezes é o que acontece. Sempre tem aquela pessoa que o dependente vai se sentir ali seguro ao lado dela. E pode ser que essa pessoa seja você, né? O Rony já não tem os pais, né? Como você mesmo contou pra gente. A tia já meio que largou de mão, já tá cansada. Não tira a razão dela, porque, né? Eu sei como é difícil isso. E o tio agora... com você. E você, assim, empolgadíssima com o tio de Rony. E por mais que talvez o Rony volte mudado, eu acho que não vai ser mais aquele Rony que você conheceu, você tá me entendendo? Muita coisa muda, né, nesses... Tomara que ele volte bem, nossa, vou botar ele nas minhas orações aqui pra ele voltar bem, sabe, recuperado, para que ele não precise mais procurar por isso, que realmente seja a última internação, né? Que ele fique bem, que vocês fiquem bem. Mas, cara, eu sinceramente, eu acho assim, esse cara não pode nem sonhar do que aconteceu entre você e o tio dele, porque isso pode mexer muito com o psicológico dele, pode mexer muito aí com a história dele de vida, e isso pode atrapalhar muito na recuperação dele. E ao mesmo tempo eu falaria pra você que agora o quê? O que eu falo pras meninas, dá um basta nisso, então vai viver sua vida e, né, deixa o cara. O problema é que pode ser que esse cara também precise muito de você agora, né? Eu sei que não é assim, como que eu vou falar? Não é obrigação sua estar do lado do cara, né? Não é nada disso. Mas eu não sei como você se sente em relação a isso, porque você mesmo já deixa aqui claro, não, isso tem hora pra acabar. Será que vai acabar? Assim, amiga, muito cuidado, sabe? Assim, eu não vou nem opinar muito, mas eu acho que vocês têm que ter muito cuidado, né? Porque vocês estão mexendo num terreno com uma pessoa muito enfraquecida. Eu entendo completamente, assim, o seu lado, né? Infelizmente aí, né, a gente não escolhe por quem vai se apaixonar, mas assim, claro, né, o tio dele. Então, assim, já tá errado, né? A traição já tá errado. Com o tio, então, acho que tá mais errado ainda. Mas a questão que eu acho que você realmente estava fragilizada, carente, tal, né? Vindo já de anos aí de interna, sai da internação, acredita que tá bem, não tá bem, né? É muito complicado isso. Isso mexe muito com a cabeça da pessoa. E ali vocês juntaram ali, igual eu falei, a fome com a vontade de comer, né? Um carente aqui, se juntaram, um ajudando o outro e foram construindo aí essa relação de vocês. O problema é que o cara vai sair da clínica, né? Esse cara deve estar bem assim, ele deve estar muito fragilizado com tudo. Ele vai precisar muito do apoio da família. E quem é a família dele? É você, o tio e a tia, né? Como você diz, a tia lá já largou de mão. Agora imagina esse cara descobrir que você e o tio, que de repente são as únicas pessoas que estão ali pra ele, estão tendo um caos. Só que isso, gente, também já aconteceu. Não tem mais como mudar. Vocês já têm um caso, vocês já estão juntos. Mesmo que você pare amanhã, hoje, é uma história que já aconteceu. É uma história que, querendo ou não, de uma maneira ou de outra, vai ferir esse rapaz, se ele descobrir.
Vocês estão entendendo? Então, sinceramente, eu acho assim, pro bem dele, eu espero muito que ele nem descubra. Espero muito que, sabe, isso fique entre você e o tio e que, porque até esse cara tá mais forte assim pra encarar o que realmente pode acontecer. Mas é o que eu te falei, também não acho que você tenha que ficar de, né, não é você que tem que ficar de babado, cara, você que tem que ficar, não é a sua obrigação, você tá entendendo? Né? As pessoas são livres, então eu acho que se você, por acaso também, você vê que não vai conseguir superar essas, né, suprir talvez as expectativas de Rony, que você não vai conseguir sair de fora do tio dele, talvez seja melhor você conversar com um terapeuta, lá da clínica mesmo, quem sabe. E, claro, não expondo essa situação, mas de repente de uma outra forma, olha, eu não quero mais estar com ele. E a gente torcer aí para que ele seja forte bastante, né? Porque vai ter que ser, né? Porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E você seguir sua vida e ele seguir a vida dele antes que vocês se machuquem mais ainda. Antes que você se machuque, talvez por ele ter uma recaída, e você talvez se sentir culpada daquilo que não é, mas ou ele também, né, se sentir enfraquecido por descobrir que você aí estava tendo um caso com o tio dele. Então eu acho que quanto antes vocês resolverem essa situação aí, melhor. Como eu já disse, a história já aconteceu. Não tem mais como mudar. Você já teve um caso com o tio. Mesmo que você pare hoje, você teve um caso com o tio dele. E isso aí pode bater de uma forma bem forte nele. Pode baquear ele de uma forma muito grande, entendeu? Por isso que eu acho que vocês têm que ter muito cuidado aí pra resolver essa situação, tá bom? Um beijo, Alice. Obrigado por ter mandado sua história. Deixei os comentários de vocês pra ela. E até o próximo vídeo. Tchau.